Após dias de tempo instável e chuvas fortes no sul, os meteorologistas alertam para a possível formação de um ciclone-bomba no Oceano Atlântico na próxima semana. O meteorologista também comenta que, por ser um fenômeno de rápida formação, a tendência é que seja um ciclone mais forte. Mas os efeitos dependem da distância entre o ciclone e o continente. Os modelos indicam que esse ciclone tem como trajetória um afastamento do Brasil, ou seja, não vai passar pelo país. Apesar disso, deve contribuir para o aumento da intensidade dos ventos no sul, além de trazer tempestades para a região. As previsões atuais indicam que os ventos podem chegar a 80 km por hora, especialmente no litoral do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, com possibilidade de ressaca. Sistema que se formou na sexta-feira, 8, deve levar grandes acumulados de chuva para boa parte do país. Há risco de alagamentos e deslizamentos em algumas regiões. Após uma sequência de dias chuvosos, o Sudeste deve ter novos temporais neste fim de semana. Uma frente fria que avança pela região deve manter o tempo instável nos próximos dias. De acordo com a Climatempo, o sistema também vai canalizar umidade vinda da Amazônia, trazendo chuva para uma extensa faixa que vai desde o Amazonas, passando por todos os estados do Centro-Oeste e chegando ao Sudeste. O Instituto Nacional de Meteorologia, INMET, aponta a possibilidade da formação da zona de convergência do Atlântico Sul. A frente fria que se formou na sexta em São Paulo vai avançar rapidamente pelo país ao longo do fim de semana. O sábado vai ser de temporais no Rio de Janeiro, no Espírito Santo, em Minas Gerais e também em Goiás, no Distrito Federal, no Tocantins e em Rondônia. Em São Paulo, onde os temporais causaram alagamentos na sexta, principalmente na Grande São Paulo, a tendência é que a chuva diminua ao longo do fim de semana. Sinal de alerta, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, INMET, os temporais mais intensos devem ser registrados nas seguintes regiões: norte de São Paulo, centro do Rio de Janeiro, oeste do Espírito Santo, Minas Gerais, Goiás, sudoeste da Bahia, sul do Tocantins, Mato Grosso e sul do Pará. Nessas regiões, os acumulados podem chegar a 100 milímetros por dia, com ventos intensos, de até 100 km por hora. As chuvas previstas para esses locais foram classificadas pelo INMET em um aviso meteorológico laranja, que qualifica as chuvas como de perigo. Na região serrana do Rio de Janeiro, há um aviso meteorológico vermelho, de grande perigo, para o acumulado de chuva nos próximos dias. Os volumes podem superar os 100 milímetros por dia em alguns locais, com grande risco para alagamentos e deslizamento. Nas demais regiões do país, a previsão é de tempo mais firme. No sul, o tempo deve ficar mais estável, com uma leve diminuição das temperaturas. O sul pode ter um pouquinho de frio, mas nada de frio muito extremo. No Nordeste, a previsão é de tempo firme e seco. O sul da Bahia pode registrar alguns temporais no fim de semana. No domingo, 10, a frente fria deve seguir avançando e atingir o sul da Bahia, o norte de Minas Gerais e o norte do Espírito Santo. Deve chover também no Amazonas, no Tocantins, no norte de Goiás, no Pará e em Rondônia. Já na próxima semana, a formação de um fenômeno conhecido como ciclone-bomba deve ser responsável por trazer ventos fortes e tempestades para o sul. Apesar da trajetória prevista para o ciclone ser de afastamento da costa, avançando para alto mar, as consequências devem ser sentidas especialmente no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Canal de umidade. A frente fria vinda do oceano, que avança a partir do sudeste, pode criar um corredor que deve canalizar umidade vinda da Amazônia. Segundo o INMET, a atuação de um cavado também deve contribuir para a organização de uma faixa de nebulosidade na região. Cavados são áreas alongadas de baixa pressão. Esse fenômeno meteorológico acontece quando há uma corrente de vento que ajuda na formação de nuvens de tempestade. Esse cenário é potencial para a configuração da chamada Zona de Convergência do Atlântico Sul, segundo o Instituto. Para que estabeleça, é necessário que o canal de umidade persista por ao menos 4 dias consecutivos. A Zona de Convergência do Atlântico Sul se caracteriza por uma extensa faixa de nuvens que normalmente vai do norte ao sudeste. O sistema é responsável por manter o tempo instável nessas regiões, gerando acumulados consideráveis de chuva. Ciclone-bomba no Oceano Atlântico na próxima semana. Após dias de tempo instável e chuvas fortes no sul, os meteorologistas alertam para a possível formação de um ciclone-bomba no Oceano Atlântico na próxima semana. Um ciclone extratropical ganha força muito rápido. Por ser um fenômeno de rápida formação, a tendência é que seja um ciclone mais forte. Mas os efeitos dependem da distância entre o ciclone e o continente. Os modelos indicam que esse ciclone tem como trajetória um afastamento do Brasil, ou seja, não vai passar pelo país. Apesar disso, deve contribuir para o aumento da intensidade dos ventos no sul,
além de trazer tempestades para a região. As previsões atuais indicam que os ventos podem chegar a 80 km por hora, especialmente no litoral do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, com possibilidade de ressaca. Com relação à chuva, que os volumes devem ser expressivos. A chuva deve ser forte, mas nada tão catastrófico quanto os temporais vistos em abril e maio na região. O INMET, atualmente ligado ao Ministério da Agricultura e Pecuária, mantém o Alerta-AS, centro virtual para avisos de eventos meteorológicos severos. Sinal de alerta além da previsão e do monitoramento do tempo em geral, entre outras atividades, o INMET emite avisos meteorológicos, nos quais classifica em 3 níveis de intensidade o fenômeno observado: amarelo, perigo potencial; laranja, perigo; e vermelho, grande perigo. Os avisos do sistema Alerta-AS do INMET não têm relação com os alertas oficiais, que são usados pela Defesa Civil quando há risco à população. Eles são feitos pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, órgão ligado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, MCTI.